O amor faz a diferença. O amor não é nossa única necessidade emocional. Os psicólogos observam que entre nossas carências básicas estão a segurança, a autovalorização e o significado. O amor, no entanto, relaciona-se com todas elas. Se me sinto amado por meu cônjuge, consigo relaxar, pois confio que seu amor não me fará mal. Estou seguro em sua presença. Posso enfrentar muitas incertezas em meu emprego e ter inimigos em outras áreas da minha vida, mas sinto segurança em relação ao cônjuge. Meu senso de autovalorização é alimentado pelo fato de saber que meu cônjuge me ama. O amor que ele me dedica aumenta minha autoestima. A necessidade de significado é a força emocional subjacente à maior parte dos nossos atos. A existência humana é pautada pelo desejo de sucesso. Queremos que nossa vida valha a pena. Temos nossas próprias ideias de onde encontrar esse significado e nos esforçarmos para atingir nossa meta. Ser amado por nosso cônjuge aumenta nosso senso de significado. Concluímos: se alguém me ama, então devo significar algo para essa pessoa. Tenho significado porque sou a obra-prima da criação. Tenho a capacidade de pensar em termos abstratos, de comunicar meus pensamentos por palavras e tomar decisões. Pela palavra escrita ou gravada, posso beneficiar-me com os pensamentos daqueles que me prenderam. Sou enriquecido pelas experiências de outros, mesmo que tenham vivido em épocas e culturas diferentes. Com a morte de meus familiares e amigos, passo pela experiência de que há uma existência além do material. Concluo que, em todas as culturas, as pessoas acreditam no mundo espiritual. Meu coração afirma que isso é verdade, mesmo que minha mente, com o estudo da observação científica, questione a esse respeito. Tem um significado e a vida tem um sentido. Existe um propósito mais alto e quero acreditar nisso, mas não consigo encontrar esse significado até que alguém expresse amor por mim. Quando meu cônjuge, de forma amorosa, investe tempo, energia e esforço em mim, acredito que tenha significado. Sem amor, passo a vida inteira na busca do significado, da autovalorização e da segurança. Mas quando experimento o amor, ele tem um impacto positivo em todas essas necessidades. Passo a ser livre para desenvolver meu potencial. Sinto-me mais seguro em minha autoestima e posso canalizar meus esforços para outra direção, em vez de ficar obcecado com minhas próprias necessidades. O resultado do amor verdadeiro sempre é a libertação. Se não nos sentimos amados no casamento, as diferenças ampliam-se. Nós nos observamos como ameaça à própria felicidade. Lutamos por autovalorização e significado, e o casamento passa a ser mais campo de batalha do que porto seguro. O amor não oferece resposta a tudo, mas cria um clima de segurança no qual podemos buscar soluções para as questões que nos aborrecem. Na convicção do amor, os casais podem conversar sobre diferenças sem condenação e os conflitos podem ser resolvidos. Duas pessoas diferentes podem aprender a viver juntas em harmonia e descobrem como fazer surgir o melhor de cada uma. Chamamos a isso tudo de recompensas do amor. A decisão de amar o cônjuge tem um enorme potencial. Aprender a primeira linguagem do amor dele transforma esse potencial em realidade. O amor realmente faz o mundo girar, pelo menos é o que podemos dizer no caso de Jane e Norman. Eles viajaram 3 horas até meu consultório. Era evidente que Norman estava contrariado, pois Jane ameaçara deixá-lo caso não fossem. Não sou a favor nem recomendo essa atitude, mas as pessoas não têm como sabê-lo antes de encontrar comigo. Estavam casados há 35 anos e nunca tinham feito aconselhamento conjugal. Jim iniciou a conversa. Dr. Chapman, gostaria que o senhor soubesse de 2 coisas. Em primeiro lugar, não temos problemas financeiros. Li numa revista que o dinheiro era o maior problema no casamento, mas não é o nosso caso.
Nós dois trabalhamos a vida toda. A casa está paga e os carros também. Realmente não temos dificuldades financeiras. Em segundo lugar, o senhor precisa saber que nós não brigamos. Ouço sempre meus amigos dizer das brigas que tiveram, mas nós nunca discutimos. Não consigo me lembrar da última vez em que tivemos uma discussão. Nós dois concordamos que brigas não levam a nada, então não brigamos. Como conselheiro, foi bom Jean ter lançado um pouco de luz para começarmos. Sabia que ela iria direto ao ponto. Ela demonstrou que agiria assim logo no início da conversa. Ela queria ter certeza de que não nos prenderíamos ao que não fosse necessário, pois seu objetivo era utilizar o horário da melhor forma possível. Ela continuou. O problema é o seguinte, sinto que meu marido não me ama. A vida passou a ser rotina para nós. Levantamos pela manhã e vamos trabalhar. À noite eu me dedico aos meus afazeres e ele aos dele. Costumamos jantar juntos, mas não conversamos. Ele assiste à TV enquanto comemos. Após o jantar, refugia-se no porão e dorme diante da TV. Até que acordo e digo-lhe que é hora de ir para a cama. Essa é a nossa vida, 5 dias por semana. Aos sábados, ele joga golfe na parte da manhã, trabalha no jardim à tarde e à noite saímos para jantar com um casal de amigos. Ele conversa com eles, mas quando entramos no carro para voltar para nossa casa, a conversa simplesmente termina. Quando chegamos, ele dorme diante da TV, até a hora de ir para a cama. Todo domingo pela manhã vamos à igreja. Ela enfatizou e prosseguiu. Depois, almoçamos fora com alguns amigos. Ao chegarmos em casa, ele dorme diante da TV a tarde toda. À noite, vamos à igreja. Depois voltamos para casa. Comemos pipoca e vamos para a cama. Fazemos isso todas as semanas. E é só isso. Somos como 2 amigos que moram na mesma casa. Não há nada de especial entre nós. Não sinto que ele me ame. Não há calor nem emoção. É só vazio, só morte. Não sei se consigo continuar desse jeito. Àquela altura, Jean chorava. Dei-lhe um lenço de papel e olhei para Norma. Suas primeiras palavras foram: não consigo entendê-la, tenho feito tudo o que posso para demonstrar que meu amor por ela, principalmente nos últimos 2 ou 3 anos, quando ela começou a reclamar mais. Nada parece agradá-la. Não importa o que eu faça, ela continua a reclamar que não se sente amada. Não sei mais o que fazer. Era nítido que Norma estava frustrado e muito irritado. Então perguntei: o que você tem feito para demonstrar seu amor por Jean? Bem, para começar, eu chego em casa antes dela e todas as noites adianto o jantar. Para falar a verdade, 4 vezes por semana eu tenho o jantar quase pronto quando ela chega em casa. Na quinta-feira à noite saímos para jantar fora. Depois do jantar, 3 vezes por semana lavo a louça. Em um dia da semana tenho reunião à noite, mas no restante da semana sou eu que lavo a louça. Limpo a casa toda porque ela tem problema na coluna. Faço todo o trabalho de jardinagem porque ela é alérgica ao pólen das flores. Retiro a roupa da secadora e dobro-a. Ele continuou dizendo todas as outras coisas que fazia por Jean. Quando terminou de falar, pensei: esse homem faz tudo em casa. O que sobra para ela fazer? Não sobrava quase nada. Norma continuou: faço tudo isso para demonstrar meu amor por ela. E há uns 2 ou 3 anos ela ainda me diz que não se sente amada por mim. Não sei mais o que fazer por ela. Quando olhei novamente para Jean, ela disse: ele faz todas essas coisas, mas eu quero que ele converse comigo. Nós nunca conversamos. Há 30 anos que não conversamos. Ele está sempre ocupado lavando a roupa, limpando a casa, cortando a grama. Está sempre ocupado em alguma coisa. Quero que ele se sente ao meu lado e me dê um pouco do seu tempo. Olhe para mim, fale comigo sobre nós e nossa vida. Jean chorou mais uma vez. Era óbvio para mim que sua primeira linguagem do amor era tempo de qualidade. Ela chamava por atenção, queria ser tratada como gente e não como objeto. Todo o trabalho de Norma não satisfazia suas necessidades emocionais. Mais tarde, quando conversei com ele, descobri que também não se sentia amado, mas simplesmente não falava sobre isso. Disse-me: se você já está casado há 35 anos, tem as contas pagas, não briga com o outro, o que mais pode esperar?
Ele estava nesse ponto quando lhe perguntei: que tipo de mulher seria ideal para você? Se fosse possível ter uma esposa perfeita, como ela deveria proceder? Ele, pela primeira vez, olhou-me nos olhos e perguntou: o senhor quer mesmo saber? Respondi que sim. Ele se sentou no sofá, cruzou os braços e disse: tenho sonhado com isso. A esposa perfeita seria aquela que à noite fizesse o jantar para mim, enquanto eu trabalhasse no jardim, me chamasse e dissesse que o jantar estava na mesa. Após o jantar, ela lavaria a louça e eu a ajudaria, mas a arrumação da cozinha seria responsabilidade dela. Ela também pregaria os botões de minhas camisas quando caíssem. Jim não conseguiu mais se conter, olhou para o marido e disse: não acredito no que estou ouvindo. Você me disse que gostava de cozinhar. Norma então respondeu: eu não me importo em cozinhar. Ele apenas perguntou como seria para mim a esposa ideal. Percebi, sem que fossem necessários mais dados, a primeira linguagem do amor de Norman, atos de serviço, porque ele fazia todas aquelas coisas para Jim, porque aquela era a sua linguagem do amor. Em sua mente, aquela era a forma de demonstrar amor a uma pessoa pelos vários atos de serviço. O problema era que atos de serviço não era a primeira linguagem do amor de Jim. Não tinha para ela o significado emocional que continha para ele, se ela usasse atos de serviço. Quando a luz brilhou na mente de Norman, a primeira coisa que disse foi: por que ninguém me falou sobre isso 30 anos atrás? Eu teria sentado no sofá ao lado dela durante 15 anos, todas as noites, em vez de fazer todas aquelas coisas. Ele se virou para Jim e disse: pela primeira vez em minha vida, entendo seu sofrimento quando diz que não conversamos. Eu não conseguia entender isso. Na minha forma de enxergar as coisas, nós conversamos. Eu sempre perguntava se você tinha dormido bem e achava que aquilo era diálogo, mas agora compreendo tudo. Você quer sentar comigo no sofá e conversar por 15 minutos à noite. Só agora entendo o que você queria e por que é tão importante. É sua linguagem do amor emocional e vamos começar hoje à noite mesmo. Vou ficar com você por 15 minutos naquele sofá pelo resto da minha vida. Você pode contar com isso. Jim olhou para Norma e disse: seria maravilhoso, não me importo de fazer o jantar para você. Vai ficar pronto um pouco mais tarde, porque chego do serviço depois de você. Mas não me importo de cozinhar. Vou adorar pregar os botões. Você nunca deixa que os botões fiquem soltos para eu pregá-los. Vou lavar a louça pelo resto da vida, se isso faz com que você se sinta amado. Jim e Norma voltaram para casa e começaram a amar-se na linguagem certa um do outro. Em menos de 2 meses, estavam em segunda lua de mel. Eles me ligaram das Bahamas para contar sobre a mudança radical do casamento deles. É possível que o amor emocional renasça em um casamento? Pode apostar. A chave é aprender a primeira linguagem do amor do seu cônjuge e decidir usá-la. Amando a quem não merece nosso amor. Era um lindo sábado de setembro. Minha esposa e eu caminhávamos pelo Jardim Reynolds, apreciando flores e plantas de diversos países do mundo. Os pomares foram originariamente cultivados por Reynolds, o magnata do tabaco, como parte de sua propriedade rural. Agora fazem parte do campus da Universidade Forest. Acabávamos de passear pelo Jardim das Rosas, quando vimos Anne, uma senhora que eu começara a aconselhar havia 2 semanas, caminhando em nossa direção. Ela olhava para baixo, para as pedras dispostas ao longo do chão, formando o corredor por onde andávamos. Parecia estar completamente absorta, e quando a cumprimentei, teve um sobressalto. Depois olhou para cima e sorriu. Apresentei minha esposa, Caroline, e nos cumprimentamos. De repente, ela fez uma das perguntas mais profundas que ouvi. Dr. Chapman, é possível amar alguém a quem odiamos? Eu sabia que aquela pergunta tinha nascido de uma profunda ferida e merecia uma resposta bem avaliada. Eu tinha uma sessão marcada com ela na semana seguinte. Então eu disse: Anne, essa é uma pergunta que merece resposta muito bem pensada. Que tal conversarmos sobre ela na semana que vem? Ela concordou. E Caroline e eu continuamos o passeio. A pergunta de Anne, no entanto, não nos abandonou. Mais tarde, voltando para casa de carro, Caroline e eu falamos sobre aquela questão.
Começamos a nos lembrar dos primeiros anos de casamento e de como, por várias vezes, tivemos o sentimento de ódio. As acusações que fazíamos um ao outro geraram mágoa e a reboque, a ira, que a brigada transformou-se em ódio. O que foi diferente em nosso caso? Fizemos a escolha de amar e percebemos que se continuássemos naquele caminho de cobranças e acusações, destruiríamos nosso casamento. Felizmente, depois de pouco mais de um ano, aprendemos a conversar sobre nossas diferenças sem acusações, a tomar decisões sem destruir nossa unidade, a fazer sugestões construtivas em vez de cobranças. Por fim, aprendemos a falar a primeira linguagem do amor um do outro. Tomamos a decisão de amar em meio a sentimentos negativos mútuos. Quando começamos a falar a primeira linguagem do amor um do outro, os sentimentos negativos que se originaram na mágoa e no ódio se dissiparam. Nossa situação, no entanto, era diferente da condição de Anne. Caroline e eu estávamos dispostos a aprender e crescer. O marido de Anne, porém, não concordava com isso. Ela me disse ainda na semana anterior que tinha implorado para que ele fizesse o aconselhamento, lesse um livro ou ouvisse uma fita sobre casamento. No entanto, ele recusara todas as alternativas. Segundo ela, ele assumira a postura de não tenho nenhuma dificuldade, é você que tem problema. Na mente dele, ele estava certo e ela errada. Simples assim. Os sentimentos de amor que ela tinha por ele foram morrendo com os anos de críticas e acusações constantes. Após 10 anos de casamento, sua energia emocional tinha se esgotado e sua autoestima praticamente acabado. Haveria esperança para o casamento de Anne? Ela conseguiria gostar de um marido que não merecia ser amado? Será que algum dia ele corresponderia ao amor dela? Eu sabia que Anne era profundamente religiosa e frequentava regularmente sua igreja. Deduzi então que a única esperança que ela possuía para o casamento residia em sua fé. No dia seguinte, com meus pensamentos nela, comecei a ler a vida de Cristo no Evangelho de Lucas. Sempre gostei da forma como este evangelista escreve sobre Jesus, pois, como médico, atentava muito para detalhes. Ainda no primeiro século, fez um relato cronológico dos ensinos e do estilo da vida do Filho de Deus. Naquele que muitos consideram o melhor sermão de Jesus, li as seguintes palavras, as quais chamo de grande desafio do amor. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Pareceu-me que aquele profundo desafio escrito há quase 2000 anos era o caminho que Anne procurava. Mas ela conseguiria? Será que alguém conseguiria? Seria possível amar um cônjuge que se tornou inimigo? Seria possível amar alguém que pragueja contra você, o maltrata, menospreza e odeia? E se na melhor das hipóteses ela conseguir, será que ele de alguma forma lhe retribuiria? Seria possível que aquele marido mudasse e começasse a expressar amor e cuidado por ela? Fiquei surpreso com as palavras seguintes de Jesus daquele antigo sermão. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Será que aquele princípio de amar a quem não merece nosso amor funcionaria em um casamento no ponto em que estava o de Anne? Decidi fazer a experiência. Tomei como hipótese o fato de que, se ela aprendesse a primeira linguagem do amor do marido e a utilizasse por um tempo, de forma que as necessidades emocionais dele fossem atendidas, ele acabaria se tornando recíproco e começaria a demonstrar amor por Anne. Imaginei, será que vai funcionar? Encontrei com Anne na semana seguinte e ouvi-a falar sobre os horrores do seu casamento. Ao final do seu resumo, repetiu o que dissera no Jardim Reynolds. Desta vez, porém, ela apresentou a questão em um tom de afirmação. Dr. Chapman, simplesmente não sei se posso voltar a amá-lo depois do que ele fez comigo.
Você já conversou sobre sua situação com suas amigas? Com duas amigas mais próximas. Falei sobre isso mais superficialmente com outras. E o que elas lhe disseram? Todas acham que devo me separar dele, porque ele nunca vai mudar. Essa demora só prolonga a agonia. Dr. Chapman, o fato é que não consigo fazer isso. Talvez eu devesse, mas não quero acreditar que seja a coisa mais certa a fazer. Parece-me que você está em um dilema. De um lado, sua crença religiosa e sua moral dizem que é errado desfazer um casamento. De outro, sua dor emocional afirma que o rompimento é a única forma de sobreviver. Exatamente, Dr. Chapman. É assim que me sinto, não sei o que fazer. Entendo perfeitamente sua dor, sei que você enfrenta uma situação difícil. Gostaria de oferecer uma resposta fácil, mas infelizmente não tenho. Qualquer uma das alternativas que você mencionou, continuar ou desistir do casamento, naturalmente vai lhe trazer muita dor. Antes que se decida, gostaria de dar uma ideia. Não posso garantir que funcionará, mas desejaria que pelo menos fizesse uma tentativa. Pelo que me disse, percebo que sua fé é muito importante para você e que respeita muito os ensinamentos de Jesus. Ela confirmou com um sinal de cabeça. Continuei. Gostaria de ler para você algumas frases do próprio Jesus, que ao meu ver se referem a seu casamento. Li então devagar e pausadamente. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Essas palavras lembram seu marido? Ele tem tratado você mais como inimiga do que como amiga? Perguntei. Ela confirmou com a cabeça. Ele já praguejou contra você? Muitas vezes. Ele já a maltratou? Sempre me maltrata. Ele já disse que a odeia? Sim. Se você concordar, gostaria de tentar uma coisa. Gostaria de ver o que aconteceria se aplicássemos o princípio que vou lhe explicar em seu casamento. Comecei a explicar a Anne o conceito do tanque emocional e o fato de que, quando ele está vazio, como o dela estava, não temos sentimentos de amor pelo nosso cônjuge e simplesmente experimentamos a dor e o vazio. Como o amor é uma profunda necessidade emocional, é provável que a falta dele seja nossa dor emocional mais profunda. Eu disse que se pudéssemos aprender a falar a primeira linguagem do amor do outro, e ele a nossa, poderíamos satisfazer a necessidade emocional e novos sentimentos positivos seriam gerados. Isso faz sentido para você? Perguntei. Dr. Chapman, o senhor acabou de descrever minha vida. Nunca enxerguei de forma tão clara. Eu e meu marido nos apaixonamos antes de casar. Não muito tempo depois de nosso casamento, caímos das nuvens e nunca aprendemos a falar a linguagem do amor um do outro. Meu tanque está vazio há anos e estou certa de que o dele também. Dr. Chapman, se eu compreendesse antes esse conceito, talvez nada disso teria acontecido. Não podemos voltar no tempo, Anne. O que podemos fazer é mudar o futuro. Gostaria de propor uma experiência de 6 meses. Estou disposta a tentar qualquer coisa, disse Anne. Admirei seu espírito positivo, mas não estava bem certo se ela tinha entendido o alto grau de dificuldade daquela experiência. Então sugeri. Vamos estabelecer nossos objetivos. Se você pudesse ter seu desejo romântico realizado em 6 meses, qual seria? Anne permaneceu em silêncio por algum tempo. Depois, ainda pensativa, disse: gostaria de ver Glenn me amando de novo e que ele demonstrasse amor passando algum tempo comigo. Gostaria de fazer diversas atividades com ele, sair sozinha com ele, passear. Gostaria muito que ele tivesse interesse por meu mundo. Queria que ele conversasse comigo quando saíssemos para jantar fora. Gostaria que ele me ouvisse. Queria sentir que ele valoriza minhas ideias. Seria tão bom se pudéssemos novamente viajar e nos divertir juntos. E mais do que tudo, gostaria de saber que ele valoriza nosso casamento. Anne fez uma pausa e prosseguiu. De minha parte, gostaria muito de voltar a ter sentimentos calorosos e positivos por ele.
Desejaria sentir orgulho dele. No momento, não tenho esses desejos. Eu escrevi enquanto Anne falava. Quando ela terminou, li alto o que ela me disse e comentei. Esses objetivos parecem difíceis de alcançar? É isso mesmo que você deseja, Anne? Concordo que nesse momento pareçam praticamente impossíveis, mas é o que desejo acima de tudo. Então, vamos estabelecer que esses serão nossos objetivos. Em 6 meses, queremos ver você e Glenn com esse tipo de amor no relacionamento. Gostaria de levantar uma hipótese. O objetivo de nossa experiência será provar se ela é ou não verdadeira. Suponhamos que você consiga falar a primeira linguagem do amor de Glenn de forma consistente durante 6 meses. Digamos também que em algum ponto desse período, sua necessidade emocional de amor comece a ser satisfeita. O tanque do amor comece a encher e ele passe a corresponder seu amor. Essa hipótese se baseia na ideia de que nossa necessidade do amor emocional é a carência mais profunda que possuímos. Se satisfeita, a tendência natural é responder positivamente à pessoa que a satisfez. Continuei. Você compreendeu que essa proposta coloca toda a iniciativa em suas mãos? Glenn não faz questão de se esforçar para salvar o casamento, mas você sim. Essa hipótese implica que, se conseguir canalizar suas energias para a direção certa, haverá grandes possibilidades de que seu marido venha corresponder. Li a outra parte do sermão de Jesus, conforme registrado em Lucas. O médico. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Se entendi bem, Jesus estabelece aqui um princípio e não uma forma de manipular pessoas. De modo geral, se formos bondosos e amorosos, os outros tenderão a ser também conosco. Isso não significa que todos tenham de ser bons conosco por sermos pessoas boas. Somos agentes independentes, portanto, não há garantia de que Glenn venha a ser recíproco às suas manifestações de amor. Só podemos dizer que existe uma boa possibilidade que isso aconteça. Um conselheiro nunca pode predizer com absoluta certeza o comportamento humano individual, com base em pesquisas e em estudos dos tipos de personalidade. Ele pode deduzir uma reação em determinada situação. Após ela concordar com a hipótese, eu disse a Anne: conversemos agora sobre a primeira linguagem do amor, tanto a sua como a dele. Pelo que você me contou, tempo de qualidade é sua primeira linguagem do amor. O que você acha? Concordo, Dr. Chapman. Logo no início, quando passávamos tempo juntos e Glenn me ouvia, conversávamos por horas a fio e fazíamos muitas coisas em companhia um do outro. Eu me sentia amada. Acima de qualquer outra coisa, essa é a parte de nosso casamento que eu gostaria que voltasse. Quando ficamos algum momento juntos, sinto-me como se ele realmente se importasse comigo. Porém, quando se dedica somente a outras coisas e nunca tem tempo para conversar nem para fazer alguma atividade comigo, sinto como se os negócios e outros assuntos fossem muito mais importantes do que eu. Nesse momento, perguntei: e qual você acha que é a primeira linguagem do amor de Glenn? Acho que é toque físico, especialmente a parte íntima do casamento. Noto que quando nossas relações sexuais ficam mais ativas, ele assume uma atitude mais positiva e chega a me sentir mais amada. Acho que toque físico é a primeira linguagem do amor dele, Dr. Chapman. Ele reclama da forma como você fala com ele? Bem, ele diz que eu o critico o tempo todo. Também diz que eu não o apoio, estou sempre contra suas ideias. Creio então que podemos dizer que toque físico seja sua primeira linguagem do amor e que palavras de afirmação seja a segunda. Se ele reclama das palavras negativas que ouve, então, pelo que tudo indica, as palavras positivas devem ser importantes para ele. Fiz uma pequena pausa e escrevi as seguintes sugestões. Vou sugerir um plano para testar nossa hipótese. Que tal você chegar em casa e dizer a Glenn: tenho pensado muito sobre nós e quero que você saiba que eu gostaria de ser a melhor esposa do mundo. Então, se tiver alguma sugestão de como eu posso melhorar como companheira, gostaria de ouvir sobre isso agora. Estou disposta para isso.
Se quiser, pode pensar um pouco e falar sobre isso depois, ou dizer agora, mas eu gostaria que soubesse da minha decisão de ser a melhor esposa do mundo. Seja qual for a resposta, negativa ou positiva, aceite simplesmente como informação. Esta colocação mostrará a ele que algo diferente está para acontecer no relacionamento entre vocês. Em seguida, continuei. Com base em sua opinião de que a primeira linguagem do amor de Glenn é toque físico, e em minha hipótese de que a segunda seja palavras de afirmação, focalize sua atenção nessas duas áreas por um mês. Se Glenn lhe disser o que você deve fazer para ser uma esposa melhor, aceite a informação e coloque-as em seu plano. Procure traços positivos nele e manifeste admiração por eles. Nesse meio tempo, pare com as críticas. Se neste mês você tiver motivos para reclamar, escreva-os em sua caderneta de anotações, em vez de dizer qualquer coisa a Glenn. Finalmente, concluí. Tome mais a iniciativa em tocá-lo fisicamente e no relacionamento sexual. Surpreenda, seja mais agressiva. Não corresponda simplesmente às investidas dele. Como meta, tenha relações sexuais pelo menos uma vez nas primeiras 2 semanas e 2 vezes nas 2 semanas seguintes. Anne me contara que nos últimos 6 meses, ela e Glenn tiveram apenas 1 ou 2 relações sexuais. Imaginei que esse plano tiraria do marasmo a relação em menos tempo. Dr. Chapman, isso será muito difícil, é quase impossível me corresponder com ele sexualmente. Ele me ignora o tempo todo, eu me sinto usada, não amada, em nossas relações sexuais. Em outras situações, ele me trata como se eu fosse insignificante. De repente, quer ir para a cama e usar meu corpo? Eu me sinto muito magoada com isso. Deve ser por isso que tivemos poucas relações sexuais nos últimos anos. Anne disse. Realmente solidário com a situação de Anne, respondi. Sua reação é absolutamente natural e normal. Para a maioria das esposas, o desejo de ter relações sexuais com o marido é despertado por se sentirem amadas por ele. Se elas se sentem prestigiadas, então querem ter relações sexuais. Se não, sentem-se usadas na relação sexual. E por esse motivo que amar a quem não nos ama é extremamente difícil. Vai além de nossas tendências normais. É preciso confiar profundamente em Deus para poder fazer isso. Creio que Ele ajudará. Se você ler novamente o sermão de Jesus sobre amar os inimigos, ou seja, a quem nos odeia e nos usa, depois peça a Deus ajuda para colocar em prática os ensinos de Cristo. Podia-se perceber que Anne concordava com o que eu dizia. De vez em quando ela meneava a cabeça afirmativamente, mas seus olhos diziam que ela estava com muitas dúvidas. Mas, Dr. Chapman, não é hipocrisia demonstrar amor sexual quando se tem tantos sentimentos negativos pela esposa? Acho que seria bom conversarmos um pouco sobre a diferença entre amor como sentimentos e amor como ação. Se você disser que tem sentimentos que na verdade não tem, é hipocrisia. E essa falsa declaração não é uma boa forma de construir um relacionamento íntimo. Mas um ato de amor em benefício ou para o prazer de outra pessoa é uma escolha. Você não vai atribuir ao ato um profundo envolvimento emocional. Creio que foi exatamente isso que Jesus quis dizer. Fiz uma pequena pausa e prossegui. Certamente não há como ter sentimentos calorosos por quem nos odeia. Isso não seria normal, mas podemos fazer atos de amor por eles. E isso é uma decisão nossa. Esperamos que esses atos produzam efeitos positivos em suas atitudes, seu comportamento e tratamento. Pelo menos escolhemos fazer algo positivo por eles. Parece que minha resposta tinha satisfeito Anne, pelo menos naquele momento. Fiquei com a sensação de que precisaríamos conversar sobre isso novamente. Eu também sentia que aqueles planos fossem postos em práticas, seriam pela profunda fé que tinha em Deus. Tornei a dizer. Eu gostaria que depois de um mês perguntasse a Glenn se você melhorou ou não. Com suas próprias palavras, pergunte a ele algo como: Glenn, lembra quando semanas atrás eu disse que gostaria de ser a melhor esposa do mundo?
Você pode dizer o que tem achado? Prossegui com outras propostas. Seja qual for a resposta de Glenn, aceite-a como informação. Ele pode ser sarcástico, frívolo, hostil ou positivo. Seja qual for a resposta, não argumente, aceite-a. Faça com que ele tenha certeza de você estar falando sério e quer mesmo ser a melhor esposa do mundo. E que, se ele tiver sugestões, está disposta para elas. Além disso, prossegui, mantenha o hábito de perguntar a ele sobre essas questões uma vez por mês, durante os 6 primeiros meses. Quando Glenn der o primeiro retorno positivo e disser algo bom, como: admito que quando você me falou que gostaria de tentar ser a melhor esposa do mundo, eu quase morri de rir, mas tenho de admitir que as coisas mudaram por aqui. Você saberá que seus esforços estão começando a modificá-lo emocionalmente. Ele talvez dê um retorno positivo depois do primeiro mês, do segundo ou mesmo do terceiro. Uma semana depois de você receber o primeiro retorno positivo, quero que faça um pedido a Glenn. Algo que você gostaria que ele fizesse e esteja relacionado com sua primeira linguagem do amor. Por exemplo, numa noite você poderia dizer: Glenn, sabe o que eu estou com vontade de fazer? Você se lembra de como nós costumávamos jogar cartas? Eu gostaria tanto que jogássemos juntos, só nós dois, na quinta-feira à noite. As crianças vão ficar na casa de Mary. Você acha que seria possível, Anne? Prossegui. Faça um pedido específico, não geral. Não diga algo como: sabe, gostaria muito de passar mais tempo junto com você. Isso é muito vago. Como você saberá se ele fará ou não o que pediu? Mas, se fizer um pedido específico, ele saberá exatamente o que você quer e com certeza responderá. Quando ele o fizer, será por ter escolhido fazer algo que a agrade. E, finalmente, faça a cada mês um pedido específico. Se ele atender, ótimo. Se não concordar, não se preocupe. Uma coisa é certa: quando entender a seu pedido, você saberá que ele busca satisfazer sua necessidade. Nesse processo, você vai ensiná-lo a falar sua primeira linguagem do amor, porque os pedidos com certeza são parte dela. Se ele decidir amá-la por meio de sua primeira linguagem do amor, suas emoções positivas relativas a ele vão vir à tona, seu tanque emocional começará a encher e a seu tempo o casamento renascerá. Dr. Chapman, eu faria qualquer coisa se isso fosse possível, Anne disse. Bem, vai precisar de um bocado de trabalho, mas acredito que compensa. Eu, pessoalmente, estou muito interessado em ver se essa experiência vai dar certo e se essa hipótese vai se comprovar. Gostaria que nos encontrássemos com frequência durante esse processo, talvez a cada 2 meses, e você fizesse anotações das palavras de afirmação que disser a Glenn a cada semana. Gostaria também que me trouxesse a lista das reclamações anotadas em sua caderneta, as que você não vai revelar para Glenn. Pode ser que com essas reclamações eu consiga ajudá-la a formular pedidos que possam ir contra essas frustrações. Finalmente, gostaria que você aprendesse como compartilhar suas frustrações e irritações de forma construtiva e que os dois conseguissem lidar com isso. Mas durante os 6 meses de experiência, quero que você as anote sem dizer nada a Glenn. Anne levantou-se. Acredito que já tivesse a resposta à famosa pergunta que me fez. É possível amar alguém a quem se odeia? Nos 6 meses que se seguiram, Anne testemunhou uma grande mudança na atitude de Glenn e no modo como ele a tratava. Nos primeiros 30 dias, ele se manteve distante e lidou com a situação de forma superficial. Mas depois do segundo mês, ela recebeu o retorno positivo de seus esforços. Nos últimos 4 meses, ele respondeu positivamente a quase todos os pedidos dela, e os sentimentos de Glenn em relação a Anne começaram a passar por uma mudança drástica.
Ele nunca foi ao aconselhamento, mas ouviu algumas de minhas fitas e discutiu-as com Anne. Chegou mesmo a encorajá-la a continuar as sessões de aconselhamento, o que durou mais 3 meses após o final da experiência. Hoje Glenn diz aos amigos em tom de segredo que sou um milagreiro. No entanto, sei que o amor é que faz milagres. Talvez você precise de um milagre em seu casamento. Por que não tenta colocar em prática a experiência de Anne? Diga ao cônjuge o que tem pensado sobre o casamento de vocês e que gostaria de fazer o possível para satisfazer as necessidades de uma forma melhor. Peça sugestões de como melhorar. As propostas apresentadas serão dicas para que você descubra a primeira linguagem do amor do seu cônjuge. Se ele não fizer nenhuma sugestão, tente descobrir a primeira linguagem do amor por meio das reclamações feitas ao longo dos anos. Então, durante 6 meses, focalize sua atenção nessa linguagem. Ao final de cada mês, peça um retorno de como você evoluiu a partir das outras sugestões. Quando seu cônjuge demonstrar melhoras, espere 1 semana e faça um pedido específico. O pedido deve ser por algo que você realmente gostaria que ele fizesse por você. Se o cônjuge decidir atender a seu pedido, você saberá que ele tomou essa atitude para satisfazer suas necessidades. Se ele não atender, continue a amá-lo. Talvez no próximo mês você receba uma resposta positiva. Se o cônjuge começar a falar sua linguagem do amor pelo atendimento a seus pedidos, as emoções positivas sobre ele voltarão e a seu tempo seu casamento renascerá. Não posso garantir os resultados, mas muitas pessoas a quem aconselhei experimentaram os milagres do amor.